Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de vídeos, né, ligados à área de matemática. Hoje a gente vai estar trabalhando justamente com a parte de regra de 3, né, no caso a composta. Né. Eu achei melhor iniciar logo com um exemplo de regra de 3 composta do que simples, porque eu vou mostrar justamente o método para poder reduzir, né, as variáveis que você tem na regra de 3 composta e verificar que ela nada mais é do que uma regra de 3 simples, né, levando em consideração a composição dos membros, o qual compõe a questão, né, o problema matemático a ser resolvido. Né. Vamos trabalhar direto aí com um exemplo para poder entender o fluxo de resolução da mesma, tá bom? Bom, duas bombas hidráulicas possuem capacidade de deslocamento volumétrico igual. Né? Então, aí o primeiro dado, né, que ele já está colocando é uma relação de igualdade. Né? Então, essas bombas aí, obviamente, como está indicado aí, ela tem capacidade de deslocamento volumétrico igual. Esse termo deslocamento volumétrico, ele está ligado justamente à questão da vazão. Né? Só que a capacidade, né, de deslocamento volumétrico ele está ligado a uma questão física da bomba, né? Ou seja, cada bomba hidráulica ela possui no seu interior, né, uma área, um volume, né, geométrico, e esse volume é fixo. Né? Então, capacidade de deslocamento volumétrico é aquele volume que ela vai estar deslocando dentro de uma rotação, né, um RPM. Né? Enfim, quem tiver mais curiosidade sobre essa parte de bombas hidráulicas, né, a gente tem outros vídeos aí no canal falando sobre bombas hidráulicas. Mas enfim, aí a informação é dos bombas hidráulicas possuem a mesma capacidade de deslocamento volumétrico. Beleza. As duas juntas deslocam em 2 horas e 30 minutos, né, 2 horas e meia, o total de 14.500 litros de água. Bom, perfeito. Com a aquisição de mais duas bombas iguais, né, ou seja, duas bombas que são iguais às primeiras, né, então você tem aqui agora 4 bombas. Né? A pergunta é justamente a seguinte, né? Com a aquisição de mais duas bombas iguais, quantos litros vão ser deslocados em 3 horas? Né? Então entra aí o questionamento, né? O quanto é que você vai ter de volume deslocado de água em 3 horas, né? 180 minutos, com essas 4 bombas trabalhando simultaneamente, né? E elas possuem a mesma característica física, né? Ou seja, no que diz respeito ao deslocamento volumétrico, então elas possuem deslocamento volumétrico igual. Né? Então, considerando aí que ela vai estar acoplada a um motor com a mesma rotação, mantendo as mesmas características. Bom, o primeiro ponto, 14.500 litros em 2 horas e meia, né? Quando você justamente tem duas bombas iguais. Né? Então, se você tem 14.500 litros em 2 horas e meia, né, significa que se eu analisar apenas uma bomba como essa, né, já que elas são iguais, em 2 horas e meia, quanto é que ela vai deslocar? Né, já que são duas bombas, as duas juntas deslocam 14.500 litros, obviamente para saber o volume de uma, é só dividir o volume de deslocado total por 2. Né? Então eu vou saber o quanto é que uma bomba dessa daí desloca em 2 horas e meia. Então, dividindo 14.500 por 2, a gente vai encontrar 7.250 litros em 2 horas e meia. Então, veja que aí eu já não preciso me preocupar com a questão de ter duas bombas. Eu estou analisando agora uma só. Porque se elas possuem a mesma capacidade, quando eu chegar à relação de unidade, o quanto essa bomba desloca em 1 hora ou 1 minuto, é o mesmo valor para as outras bombas. Né? Então eu vou chegar à resposta, né, consequentemente da pergunta, né, que é quanto de volume 4 bombas iguais vão estar deslocando. Bom, vamos lá. Então, seguindo o raciocínio, 7.250 litros em 2 horas e meia, né, uma única bomba. A gente agora faz justamente a relação de divisão, né, para saber o quanto é que ela vai estar deslocando em minuto, já que são 2 horas e meia, né, ou seja, 120 minutos equivalem a 2 horas, mais meia hora, 150 minutos.
né? Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou saber o quanto é que essa bomba desloca em 1 minuto, né? Então, 7.250 dividido por 7.250 litros dividido por 150 minutos vai dar 48,33 litros por minuto, né? Ou LPM, né? Então, aí aproximadamente. Então, aí eu já tenho o volume que essa bomba desloca em 1 minuto, né? Eu poderia até fazer a relação por hora também da bomba, né? De vez de dividir por 150, né? Dividir a relação pela hora também, que eu ia chegar no valor proporcional, né? Mas aí eu preferi deixar em minuto para a gente ter uma relação mais base, já que essa unidade LPM ela é mais comum no ramo da hidráulica, tá bom? Então por isso que a gente preferiu deixar LPM. Bom, então como uma bomba desloca 48,33 litros por minuto, obviamente se eu tiver 4 bombas, cada uma vai estar deslocando esse mesmo valor, né? Então 48,33 litros por minuto vezes 4, né? E nesse caso, eu multiplicando por 4 esse valor, eu vou justamente saber o quanto é que essas 4 bombas deslocam em 1 minuto. E obviamente para chegar a esse valor é só somar esses valores aqui, né? E no caso, o valor total que a gente vai querer saber para a resolução da questão é justamente 3 horas de deslocamento, ou seja, 3 horas equivalem a 180 minutos. Então, quando eu somar o volume deslocado pelas 4 bombas em 1 minuto, consequentemente multiplicando por 180 minutos, eu vou chegar no resultado final, né? Então, 48,33 vezes 4 dá 193,33 litros por minuto. Então, as 4 bombas em 1 minuto deslocam esse volume, 193,33. E na sequência só é multiplicar por 180. Né? Então, aí eu vou encontrar o valor final de 34.800 litros. Né? Então, essas 4 bombas juntas deslocam esse volume em 3 horas. Né? Então esse aí é o resultado final, né? Justamente respondendo o enunciado. Agora aquela questão que eu falei no início, né, de iniciar por uma regra de 3 composta, é porque justamente qualquer regra de 3 composta não precisa fazer todo aquele esquema, né, que é muito comum a gente ver em livros ou até em aula normalmente. Veja que a minha linha de raciocínio, né, foi justamente chegar a o quanto é que uma bomba desloca dentro de 1 minuto. Né? Então, consequentemente, chegando a esse valor, eu já vou poder trabalhar a questão. Né? E principalmente questões envolvendo concurso, que é no próprio Enem, que acaba utilizando mais de uma questão, utilizando o mesmo enunciado base. Um caso como esse de regra de 3 composta, eu já fragmento ela para chegar a uma relação de unidade, né, do elemento lá que eu estou verificando, e aí fica mais fácil para resolver, né, do que estar montando os esquemas. Né? Então, justamente, quando a gente chegou a essa relação aqui, 48,33 litros por minuto, encerrou a questão. Né? O resto era só chegar à resolução do que o enunciado pedia. Né? Então, quando você pega, exemplo, vamos converter essa questão para uma regra de 3 simples. Né? Eu tenho 2 bombas e que juntas, ou uma bomba que ela desloca justamente 43,33 litros por minuto. Né? Em 1 hora, quantos litros é que ela vai deslocar? Então eu vou pegar esse valor 48,33, multiplicar pela proporção que ela está pedindo, 60 minutos, e vou encontrar o resultado. Beleza, mas nesse caso que a gente tratou aqui, veja que a gente tratou um enunciado mais complexo e fragmentou ele para justamente chegar a essa mesma relação unitária. Né? Então não tem necessidade de fazer todo aquele esquema para poder chegar ao resultado na montagem justamente de uma regra de 3 composta. Né? Bom, é isso. Né? Não deixe de se inscrever no canal. Né? Toda semana tem vídeos novos. Né? E valeu!